Estamos no ar pela sua TV Nova, está começando o primeiro Cuide Mais de Você do ano de 2024. Coisa boa ter sua companhia em mais um ano, viu? Muito obrigada pelo carinho. A gente aproveita esse momento para agradecer por um 2023 tão maravilhoso, com tantos profissionais incríveis, tantos temas, né, interessantes. Aprendemos muito juntos, mas eu garanto para você que esse ano vai ser um ano extraordinário e já peço, né, intimo a sua companhia para estar sempre com a gente todos os sábados aqui na TV Nova às 9 horas, tá? Aproveita que você está aí, cata o celular e segue o nosso Instagram, se você não segue ainda, o @programa Cuide Mais de Você. E aproveita e segue também o Instagram aqui da TV Nova, que é o @TV Nova Nordeste, para você ficar por dentro da nossa programação. Tem muita novidade, daqui a pouco carnaval, que no instante passa, no instante chega, né, Flama? Muito bom dia. Bom dia, e daqui a pouco é ano novo de novo, né? É verdade, a vida está passando e a gente precisa se cuidar. Exatamente, bom 2024 para todo mundo e a gente vai começar esse ano com um programa espetacular, né, Dani? Espetacular, um programa que vai trazer um tema importantíssimo. A gente já está aqui com essa nutricionista que a gente tem tanto carinho, doutora Luciana Nunes, ela que é nutricionista materno-infantil. Está no Cuide Mais de Você pela primeira vez, mas a gente já se conheceu em outros programas aqui na casa. Muito bem-vinda, Luciana. Eu que agradeço, Dani, por estarmos aqui e falar de um assunto tão importante para iniciar o ano, né? A obesidade infantil, que tanto cresce. É verdade. Eu conversando com ela, né, ainda no WhatsApp, ali fazendo as combinações de data para ela vir para cá, eu disse, eu preciso iniciar o ano falando sobre esse tema, né, Flama? Você que também é da área de emagrecimento, sabe, está por dentro do que vem acontecendo com as nossas crianças. Infelizmente, é uma realidade muito triste e que, se a gente for comparar 10 anos atrás, só piorou, infelizmente. Né? Você tem visto muito isso também, né, Flama, na sua área de trabalho? Tenho visto muitas crianças, né, os índices de obesidade, eles estão aumentando cada vez mais. Infelizmente, as crianças estão dentro de uma indústria que eu chamo de indústria da obesidade. Então, é a indústria que atrai as crianças pelas cores. A doutora Luciana vai falar um pouco mais também sobre a questão do atrativo com personagens. Então, a embalagem atrai a criança e também o mau hábito, muitas vezes, é dos pais. A gente tem que falar isso. O mau hábito desse ambiente obesogênico, né, que as instituições chamam de ambiente obesogênico, os pais, os avós, eles criam maus hábitos e as crianças acabam repetindo aquilo ali. Então, é preciso que tenham uma visão muito mais ampla, né, sobre tudo isso. E aí eu queria que você já começasse, doutora, falando sobre quais são realmente os fatores hoje que pesam mais para que exista um grande desenvolvimento dessa obesidade infantil. O fator que mais pesa, né, que eu percebo em consultório, em estudos, em artigos, é a falta de tempo. Então, como nós não temos mais tempo, a gente vai pela praticidade. Então, nós estamos também observando uma transição nutricional, tanto de peso, mas de consumo alimentar aqui no Brasil. Cada vez mais as pessoas consomem o que é mais prático, industrializado, empacotado, que tem bem mais açúcar, bem mais gordura, pela falta de tempo, do que uma alimentação in natura, uma alimentação fresca, porque eu vou ter que comprar, vou ter que fazer o pré-preparo, vou ter que acondicionar, vou ter que conservar, vou ter que, enfim, cozinhar. Essa cadeia, né, ela é minimizada com um alimento pronto, mas em contrapartida, repleto de gordura. E há também o uso excessivo de telas pelas crianças, que muitas vezes passam mais tempo hoje de tela do que, por exemplo, na escola. Então, passa aí uma média na escola de 3, 4 horas e a gente já tem estudos que dizem que elas ficam 6, 5 horas na televisão e um celular. Então, diminuindo aí o tempo de atividade física, somado a uma alimentação rica em gorduras, açúcares, vem essa explosão da obesidade infantil. Gente, que coisa. Agora, Luciana, se a gente for falar de dados atuais, assim, para esse ano de 2024, aqui no Brasil, como é que estão esses dados? Então, Dani, os últimos dados que nós temos pela Organização Mundial de Saúde é que 124 milhões de crianças em todo o mundo já sofrem de obesidade. Tá? Aqui no Brasil, em torno de 12% dos meninos já estão com a obesidade, em torno de 10% das meninas já estão com obesidade, sem contar que está se falando de obesidade. Também tem aquelas crianças no excesso de peso, que no mundo são em torno de 120 milhões. E eu sempre gosto de lembrar que a cada 5 crianças obesas, 4 permanecerão obesas na fase adulta. Então, qual é o nosso trabalho enquanto cuidadores, responsáveis, nutricionista, educador físico? É trabalhar pela prevenção.
É isso que a gente precisa, Sim, é pela com certeza. prevenção. Como é que a gente faz para identificar que aquela criança que está ali na nossa casa, nosso filho, se ouve muito falar, viu, Flama, que é assim, é barriguinha não, é saúde, a criança é saudável, tem muito disso ainda, né? Não, isso aí é uma criança saudável. Como é que a gente faz para identificar que aquela criança já está na obesidade ou que ela está chegando lá, está caminhando para esse fim? Normalmente, tanto nas consultas pediátricas, né, ou com o próprio nutricionista, a gente vai realizar a avaliação nutricional que vai determinar esse estado nutricional, né? Então, através desse estado nutricional, dessa classificação, né, do IMC dessa criança, eu já consigo levar para esses pais esse diagnóstico, né? E aí, somado ao estilo de vida, alimentação, circunferências também que a gente inclui nessa avaliação, né, abdominal, enfim. Mas, normalmente, se inicia esse diagnóstico através da avaliação nutricional. Só para as pessoas que estão em casa entenderem o impacto desse aumento dos índices de obesidade na infância, qual é a idade que está sendo mais prevalente essa obesidade? Seria aí o meio da infância, né? Os 5 anos de idade. É uma idade que a criança ela já não é mais bebê, ela cresce e aí ela mostra que quer ter uma autonomia, a família é muito corrida, a criança não quer comer a fruta, mas prefere o industrializado, a família termina cedendo, muitas vezes, claro, né, ninguém quer prejudicar o seu filho, mas pela vida corrida, atribuições, e a criança realmente, ela tem uma imaturidade que é inata, uma criança de 5 anos, ela não pode dizer o que ela quer comer, né? Essa função é do adulto. Né? Mas aí, no meio daquela correria toda, vamos para o mais fácil e para o que ele quer. Né? Mas ele só come isso, Luciana. Mas quem comprou? Quem ofereceu? Até vocês falaram no início, é duro a gente falar sobre isso, né? São os pais, mas nós somos os responsáveis, né, pelas crianças. Uma criança de 5 anos, ela não pode determinar o que ela quer comer. Né? Ela pode até preferir, mas aí a gente vai conversar, vamos aproximá-la de forma respeitosa e de uma alimentação mais natural, enfim. A gente até estava conversando aqui que existe um vídeo de 10 anos atrás, né, de um documentário que é bem famoso e que eu estava conversando com eles que recentemente eu assisti esse vídeo e parecia que era de agora, assim, né, a realidade de agora. E você falou muito nessa questão dos pais, dos pais eles não terem tempo realmente. Hoje em dia a vida está muito corrida. É por isso que no segundo bloco a gente vai te ensinar a como montar uma lancheira saudável para o teu filho. Volta às aulas, tá aí, você fica com a gente. Mas assim, quais são as primeiras instruções aí para o início da alimentação dessa criança? O que é que a gente pode iniciar oferecendo? Fala um pouquinho da importância também da gente se readaptar. Se a gente está em casa comendo, né, tendo uma alimentação errada, a criança vai copiar aquilo ali, porque a criança copia tudo da gente, né? Não tem como. Perfeito, Dani. Você falou 2 pontos muito importantes. Como é que eu vou iniciar? Iniciar significa para a gente ir aos poucos, de forma gradativa. É uma criança, então eu não posso simplesmente, da noite para o dia, tirar tudo que ela fazia, que ele consome em excesso, normalmente fazem, e começar com tudo novo, porque isso vai causar frustração, vai se causar um problema familiar. O início, ele começa muito aos poucos. Como é o lanche dessa criança? Vamos começar por esse lanche? É um lanche mais açucarado? Vamos começar a fazer esse lanche em casa. Mas no almoço ele come muito empanado, muita fritura, mas vamos com calma, vamos aí por refeição. E outro ponto importante que você falou foi, mas os pais são os modelos, a família, né, é o modelo. E aí, a família também vai precisar entrar nessa nova alimentação da casa, sendo modelo para aquela criança, né? Quando os meus pais, quando a minha família é modelo, eu com certeza vou conseguir caminhar junto com eles. Não adianta a gente falar, né, e a família não fazer, e a criança ter que fazer, vai se transformar inclusive num problema social naquela família. Então é importante que a família comece como modelo e começar aos poucos. É o lanche, que são todas as refeições, começa pelo lanche, começa substituindo por algo mais natural, né? Lê esse rótulo do biscoito, pega aquele biscoito que tem menos ingredientes, menos açúcares. Leitura de rótulo é muito importante para a gente saber o que nosso filho está recebendo, né? E aí a gente vai por refeição, conseguiu aí já começar a mudar esse lanche, vamos para o almoço. É muito empanado, começa a empanar de uma maneira mais saudável, empana e leva para um airfryer, leva para o forno, diminui esse óleo adicionado, mas ir por etapas, de forma gradativa, é mais respeitoso com a criança e com a família, porque mudança é mudança, né? É difícil para todo mundo. E a gente tem que pensar, né, Flama, que esse início de alimentação é tão importante
até li algumas coisas, alguns artigos que falam que vai impactar na saúde da criança para a vida toda, Perfeito. como adulto. Então, assim, se você se esforça um pouquinho nesse início, o paladar dessa criança não vai ser um paladar, né, de vício, não é verdade? Isso. Isso se chama programação metabólica, Dani, que acontece nos primeiros 1000 dias da criança. Gestação, primeiro ano de vida e segundo ano de vida. Então, tudo que eu faço com aquela criança vai repercutir pelo resto da vida. Nós chamamos de janela de oportunidade. São 1000 dias que valem por uma vida. A gente acredita que a criança ela se forma na barriga, nasce e está formada. Não. Ela continua tendo novas células surgindo. Então, imagine se eu começo com um bebê de 6 meses, açúcar, gordura, então eu já vou programar, né, o nascimento dessa nova célula, né, com muita gordura, com muito açúcar, levando ao maior risco, né, de uma hipertensão, obesidade infantil, de uma diabetes, mesmo que os pais, de forma hereditária, não sejam predispostos. Mas a alimentação, ela pode predispor essa criança a ser obesa, diabética ou hipertensa pela má alimentação no início da vida. Tomando como um gancho aí o que você falou sobre a questão desses 1000 dias, que é muito interessante isso, qual a importância do aleitamento materno, né? Porque alguns estudos eles mostram que realmente existe uma prevenção. Eu queria que você falasse qual a importância do aleitamento materno. Perfeito. Essa pergunta é muito valiosa. Infelizmente, poucas pessoas ainda reconhecem, né, a importância do aleitamento materno, mas ele vai ajudar a prevenir a obesidade. Ele é um alimento rico, com todos os nutrientes essenciais. Então, o que a gente vai conseguir aí? Diminuir o leite de vaca inserido nessa criança, né, que são as fórmulas que tem o leite de vaca, ou o próprio leite de vaca para aquela família que não pôde usar a fórmula, que tem mais proteína e termina levando a um risco maior de obesidade infantil. Perfeito. Muito bacana, perfeito, então, gente. Leite materno. É começar lá no iniciozinho lá no mesmo. iniciozinho, verdade. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, Luciana, mas no segundo bloco eu quero que você ensine pra gente aí a montar uma lancheira saudável. A gente vai conversar um pouco mais sobre obesidade infantil. Não sai daí. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você, mas antes vamos com dica de beleza com o Duo Brow. Olá, meu nome é Ana, eu sou designer de sobrancelhas e lash design aqui da Duo Brow. E hoje a nossa dica de beleza é sobre extensão de cílios. Aqui na Duo Brow nós temos técnicas para quem gosta de naturalidade e para quem gosta de volume, sempre respeitando a sutileza do seu olhar. A técnica é feita fio por fio, sempre respeitando o ciclo do seu cílio natural. Uma dica também muito boa é sobre a higienização. Para você manter a qualidade da sua extensão, é necessário que você higienize uma vez pelo menos ao dia com sabonete neutro. E quem tem extensão de cílios sabe que extensão de cílios é vida, porque você já acorda pronta. Então, se você ainda não conhece o serviço de extensão de cílios, vem para a Duo Brow e estarei aqui te esperando para transformar o seu olhar. A gente voltou rindo porque falou, isso é tu, né? Sou eu, meu filho. Não vou perder a extensão de brow, a extensão de cílios, né, do Brow. Muito obrigada a toda a equipe pelo carinho que sempre recebe a gente, viu? E continuem com a gente aí com dicas de beleza. A gente está recebendo hoje Luciana Nunes, ela que é nutricionista materno-infantil, para você que está ligando a TV agora. Estamos falando sobre obesidade infantil. E eu acho que é muito importante a gente falar da predisposição genética, né, Luciana? A gente estava conversando aqui. Sabe aquela família que já tem muitos casos de obesidade? Aquela criança já fica predisposta também? Então, antes, Dani, a gente acreditava que a criança ela só seria obesa se a família ela fosse obesa. Existe sim a predisposição genética, porém hoje sabe-se que a predisposição ambiental, fatores ambientais, eles influenciam muito mais na criança do que a predisposição genética. Então, estilo de vida que aquela criança vai ter, a alimentação está dentro de fatores ambientais. Então, assim, o fator ambiental hoje ele é mais importante do que a predisposição genética, que também existe, mas em percentual menor. Entendi. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu queria convidar vocês para ir para a nossa bancada, viu, Flama? Vamos. Vamos. Porque o que acontece? Se hoje em dia o principal motivo é porque os pais não têm tempo para, né, fazer uma alimentação e vai para industrializar e tudo mais, a Luciana faz um trabalho incrível nas redes sociais dela, onde ela mostra, assim,
quase que diariamente várias opções de receitas que são fáceis, que são nutritivas. É o que eu amo no teu trabalho. Porque a gente tá sem ideia, Flama, a gente vai lá, aí ela bota bolo com 3 ingredientes e o bolo tá pronto, minha gente. Então, assim, hoje em dia é muito importante você que é pai, você que é mãe, seguir uma nutricionista desse segmento, né, de materno-infantil, para você ter criatividade, porque realmente na nossa rotina às vezes falta isso, né? Isso. Criatividade. Os ingredientes estão lá em casa, sempre tem. Mas é isso. E quando a gente fala de lancheira saudável, eu preciso lembrar que eu estou falando de criança. A lancheira ela não pode ser apenas saudável, né? O lanche, ele precisa ser também atrativo e criativo, né? E foi isso que eu trouxe para mostrar para vocês como tornar também essa lancheira atrativa e como é que eu preciso montar essa lancheira. Achei bacana. Olha como tá linda, gente, nossa bancada. Show E o de mais bola. interessante, isso daqui que vocês estão vendo, não é de verdade, eu confundi, real. Mas foi a Pedi fome pros que tu meninos chegou depois. aqui, né? Minha gente, a fome chegou. Eu confundi real isso aqui, porque o brilho disso aqui parece que é uma comida de verdade, mas é só pra gente ter uma ideia de como seria um prato saudável, né? Mostra um pouquinho do que a gente trouxe aqui, Luciana. Então, a importância da lancheira ela é fundamental para a criança. Não é apenas por ser nutritiva. A lancheira, além de ser nutritiva, ela participa da questão social da criança. Se ela leva uma lancheira diferente de todos os coleguinhas da escola, ela não se sente bem, ela não se sente incluída. Por isso que ela precisa ser criativa, porque a indústria está aí, com vários personagens na embalagem, embalagens coloridas, né? E outra questão, a lancheira, ela é importante porque ela faz parte da aprendizagem da criança. Ela vai levar ali aquela quebra, né, no intervalo das aulas, né, para repor essa criança de energia, de nutrientes para o aprendizado dela. E aí, Luciana, como é que eu posso montar essa lancheira, né? Primeiro, eu sempre gosto de ter em casa essa questão de cortadores aqui, que são coloridos, né? Cortadores com personagens, com formatos diferentes, né? Então, vou mandar aí uma melancia, eu posso cortar num formato de uma estrela, né? Vou fazer aqui um sanduíche, esse aqui é uma forminha, posso estar pegando o pão aí e fazendo o formato de um ursinho, né? Gente, isso realmente faz total diferença. Diferença. Teve um dia que eu comprei sabe aqueles palitinhos que vem com bichinho em cima? Que tem um personagem. E aí, aquilo ali já causou interesse, chama atenção, a criança vai pegando, vai colocando na boca. Isso, e a gente também pode ter em casa, pra gente fazer, né, a parte dos picolés, né, de personagens, os bolinhos também, né, essa outra forminha com formatos, né, de ursinho. E aí eu queria montar aqui uma lancheira junto com vocês. Eu trouxe alguns alimentos, né, o que precisa ter. Então, Luciana, eu preciso montar... Esse é de verdade, viu, Dani? Esse é de verdade. A gente vai provar para ver se é gostoso. Então, ó, esse aqui é um cookie, né? Ele é feito de aveia e de cacau. Então, eu posso fazer esse cookie. E lembra das embalagens que eu falei? Eu posso estar comprando esses saquinhos coloridos, né? Pra gente aí concorrer com a indústria e deixando essa lancheira mais atrativa. Então, ó, Mas aí, doutor, o que é que você aconselha? Você aconselha a fazer em casa um cookie fazer desse? em casa. E lembrando, Flama, que a gente sempre fala, mas ele precisa ser também prático. Esse cookie ele não precisa ser consumido na mesma hora. Essa família ela pode fazer, por exemplo, no domingo, guardar em um pote vedado e usar aí durante a semana toda. É mesmo? Inclusive até o bolo que eu também trouxe, a gente pode fazer esse bolo, Dani, no final de semana, dividir ele em porções, tipo assim, bolos menores, e levar para o congelador. Né? Então, esse bolo fica congelado e na hora que a criança for para a escola, você tira do congelador, coloca 30 segundos no micro-ondas e ele parece que você acabou de fazer. Maravilha. Então, acho que se você tirar o domingo, né, para organizar isso. mais ou menos a semana, ou organizar pelo menos para 3 dias, isso já vai facilitar a tua rotina. Isso. Aí, veja, essa lancheira, né? Então, o que a gente vai indicar aqui nessa lancheira? Aqui teriam os biscoitinhos que nós fizemos aí. É uma lancheira térmica, também é importante que se compre, né? Porque a criança hoje em dia ela passa o dia fora, ela emenda a escola com o hotelzinho muitas vezes, né? Isso. Por conta E do aí eu trabalho posso dos colocar pais. uma fruta aqui, eu vou escolher ó, a maçã, tá? Acho que dá pra ver direitinho. E também a gente pode pensar em mandar uma água de coco, né, para essa criança. Então aqui a gente já tem um lanchinho formado, tá? Vou pensar também aqui rapidamente, ó. Tiro aqui já a maçã, já posso pensar em outro dia, em uma banana, tá? E aí eu já posso colocar um bolinho que eu fiz aí no final de semana, né? Acho que a gente consegue ver aqui um bolinho de aveia, eu posso fazer um bolinho de aveia em casa. Sim. E aí, ó, coloco também nessa lancheira, no recipiente com personagens, né? E aí essa criança pode levar um de água, uma banana
e um bolinho caseiro, né? Então, a gente tem várias perspectivas. Também trouxe a pipoca, que a gente também pode usar numa lancheira. E foi né? o que eu tava tirando dúvida com ela, gente. Ela trouxe pipoca. Eu falei, gente, meu filho, Enzo, um cheiro pra ele, ama pipoca, é louco por pipoca. Quem não é, né? Mas eu nunca mandei na lancheira, amigo. Por quê? Porque Pode ficar eu mais achava que ia ficar estragado. murcha, mas aí você deu a ideia do O saquinho que, saquinho. que veda, né? A gente pode estar enviando a pipoca. E também é um snack muito bom, porque ele substitui os salgadinhos industrializados, repletos aí de sódio, de gordura, e toda criança gosta de pipoca. Então coloca aí faz a pipoca, claro, né? A gente indica a pipoca de milho em casa mesmo, né? E aí a gente mandar nessa lancheira. Então, inclusive assim, ó, Luciana, eu não consigo fazer no dia, não programei nada para o final de semana. Normalmente, como é que eu organizo a rotina? Segunda-feira é mais corrido. Pense em colocar o industrializado, que eu chamo do bem, que tem uma composição melhor. Né? Então, a gente pode comprar lá um biscoito, uma composição melhor, um chips, né, de tubérculo, um chips macaxeira, bota uma fruta rápida, né, uma água e vai. No outro dia, um dia está mais tranquilo, eu fiz um bolo em casa com aveia. E aí a gente vai aí tentando conduzir da melhor maneira essa semana, né? Nem todo dia eu vou conseguir fazer, mas se eu me planejar, ter congelado, ou até no dia que eu mandar um industrializado com uma composição melhor, eu vou ter uma lancheira aí saudável, né, e criativa todo dia. E tem que apelar para a criatividade, viu, amigo? Porque a criança vai chegar lá e vão ter outras crianças com os industrializados, porque não tem como a gente, né, assim, não é verdade? Não tem. Claro que o papel da nutrição é isso, é informar você, é levar esse desejo mesmo de se esforçar para que teu filho tenha uma alimentação saudável, mas infelizmente uma ou outra criança vai estar levando ali o salgadinho com os desenhos, então a gente vai precisar ir contra isso e ser criativa, né? Ser criativo. E eu acho que uma coisa importante também é colocar a criança para fazer a comida. Perfeito. Eu ainda não para fazer a lancheira, né, Luciana? E para preparar a comida, né? O cookie, o bolo, né? É muito bem lembrado, Flama. Esse é um ponto importante. E quando a gente inclui a criança nesse preparo, né, ela cria uma maior familiaridade com esse alimento, ela vê o alimento se transformar, né, ela se aproxima daquele alimento de forma respeitosa e aí isso facilita também essa ingesta. Eu sempre gosto de dizer que a cozinha ela é um grande laboratório, né? A criança ela vai precisar ter paciência para esperar o alimento ficar pronto. Ela está interagindo com a família num momento, né? Um momento legal de descontração. Ela toca no alimento, ela conhece o alimento. Então, isso aproxima, sim, cores, texturas. Levando de forma segura essa criança para a cozinha, ela vai ter muitos benefícios na vida, não só na alimentação. Ah, que coisa boa. A gente tá chegando perto da hora do almoço, eu quero que ela finalize aí, que ela trouxe um prato aqui, né? Ela botou aqui um pratozinho como se fosse um almoço mesmo. Isso. E aqui, eu posso dizer que aqui está rico em nutrientes, está completo esse prato? Esse pratinho aqui, ele está completo, né? Um pratinho de réplicas de alimentos. Nós usamos muito para educação nutricional, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para quem está em casa. A gente usa muito para educação nutricional, né? Então, aqui são réplicas, né? E para a criança ir montando comigo no consultório. Ai, meu Deus do céu, derrubei tudo, minha gente. Mas ainda bem que não é de verdade. Não, é réplica. E aí, assim, a gente normalmente pede para ter cores, né? Ao menos 5 cores no prato. Então, aqui a gente vai ter, né? A parte de vegetais, vamos ter a parte também da proteína vegetal, a proteína animal, se assim a família fizer uso, né? A parte também dos carboidratos e a gordura boa, essa colherzinha que eu acho super interessante. Sim, que gente, é verdade. É o azeite, né? Que aí a gente também indica... Que é muito bom para a saúde, muito né, bom para a saúde também, né? Ajuda aí na parte intestinal, energia do corpo e tudo. Aí a gente usa muito como artifício de educação nutricional mesmo, para a criança muito montar bacana. Comigo. Enfim, muito bacana. Seu trabalho é incrível, Luciana. A gente só tem a agradecer por você ter vindo hoje, abrir o ano tão especial com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Dani, o convite mais uma vez, né? Estarmos juntas e levando mais informação, vezes, né? Flávia? Começar esse ano com informação, porque a criança precisa da gente hoje, né? A gente não pode dizer não para a criança. É agora que ela está formando seus ossos, sentidos, seu sangue. Então a gente precisa trabalhar com a criança hoje. Ela não pode esperar. Ai, fica esse recado maravilhoso. Venha mais vezes. Flama, vamos desejar um final de semana abençoado para quem está assistindo. Para todo mundo, um final de semana muito abençoado. E a gente se encontra sábado que vem, 9 horas. Sigam a Luciana, tá certo? Para ficar por dentro de tudo, de alimentação da sua criança, para ter criatividade aí para montar as lancheiras, o almoço, tudo mais, né? Obrigada mais uma vez. Um grande beijo. TV Nova. em todo lugar. Em todo lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.